E você fala, mas e os anjos? Os anjos não habitam com Deus. Os anjos moram no céu, ou habitam no céu, mas Deus está numa parte onde a Bíblia diz que ele habita em luz inacessível. Ninguém pode chegar lá perto. Nem os mais poderosos anjos podem estar onde Deus está. Somente uma pessoa de Deus, sendo Deus, pode estar lá. Percebe? Nicodemos conhece o Antigo Testamento? Sim ou não? Sim. Conhece quase mais que Moisés. Ele só não conhece mais que Moisés porque Moisés escreveu pelo menos o Pentateuco. Mas o Nicodemos, ele não só conhece o Antigo Testamento, como Nicodemos conhece tudo que escreveram sobre o Antigo Testamento, que é o Mishnah, que são os comentários dos teólogos sobre o Antigo Testamento. Que é o... Hã? Mishnah. Que são os comentários. Vamos dizer. Tradição oral? Comentários Não é tradição oral. Eram os comentários que os mestres, rabinos, né? os rabinos antigos fizeram sobre o Antigo Testamento. É como se fosse o Champlin. Ele conhecia o Champlin. Norman Champlin. Ele conhecia o Scofield. Ele conhecia o Strong. Toda a obra desses caras. Então ele sabia de tudo. Mas aí ele dizia o seguinte: você é alguém que é uma das pessoas de Deus, porque o que você faz é mais do que um enviado de Deus. Você é mais do que um profeta. Você é mais do que um rabi. Você só pode ser uma das pessoas de Deus. Percebem? Isso gerou uma crise no Nicodemos. Porque ele é um camarada que conhece todo o Antigo Testamento. Ele conhece todos os comentaristas e todos os comentários que fizeram sobre o Antigo Testamento. Ele conhece tudo. Ele era reverenciado, né? Ele era eu falei, Israel tinha 3 grandes mestres. Nicodemos, Gamaliel, tinha mais um que eu esqueci o nome agora. Iléu. Hã? Iléu viveu um pouquinho antes. Iléu, ele era pai de Gamaliel. Enfim, ele disse para Jesus: você és mestre vindo da parte de Deus. Aí ele diz a tese dele é: você é mestre vindo da parte de Deus. Aí a tese, por quê? Porque ninguém pode fazer estes sinais, do grego dínami, que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Se Deus não estiver com ele, dá a impressão assim, se Deus não é com ele ou se Deus não é ele. Ou seja, ele atribui a Cristo uma obra que só Deus pode fazer. Que profundo. Mas não é isso que eu quero falar, não. A isto respondeu Jesus: em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos desarmou, né? Porque Nicodemos queria que ele falasse: eu sou filho de Deus, que é a acusação que os judeus vão fazer 2 anos depois, mais ou menos. Porque quando Jesus está sendo acusado de dizer que é filho de Deus, qual é a defesa de Nicodemos? Ele é mesmo, porque eu tirei essa dúvida um dia. Lembra que ele defendeu Jesus lá no Sinédrio? Falaram que ele tinha se convertido. Exatamente. Você se converteu? Eu disse: eu converti. Ele não falou isso, mas praticamente ele falou isso. Então, por que Nicodemos? Porque Nicodemos viu que de fato Jesus, ele era Deus. Ninguém podia dizer que é filho de Deus para o judeu. Mas Jesus foi acusado disso. Muito bem. Dizer que era filho de Deus era a mesma coisa que dizer que era Deus. Ok?
Na época, uma blasfêmia. Meu Deus, falar uma coisa dessa? Não, mas você não é filho de Deus, você é filho de Abraão. Ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí tem hora que eles falavam, tu te fazes igual a Deus. Exatamente. Então o Nicodemos vai conversar com o Cristo e ele chega a uma conclusão, ele realmente é Deus. Porque o que ele faz e fala, só Deus para fazer. Mas não é isso que eu quero falar. Não é sendo também, né? Aí Jesus fala, em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Ele põe dúvida na mente de um mestre. Pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascer da carne é carne, o que é nascer do Espírito é Espírito. Não deu te livre, deu te dizer, importa-vos nascer de novo. A grande questão que eu quero levantar nesta manhã na palavra de Deus é esta. O que significa e para que seria nascer de novo? Você já parou para pensar nisso? Nós pregamos sobre a importância de nascer de novo. Nós pregamos sobre a importância de ser nova criatura. Nós evangelizamos as pessoas para eles converterem a Cristo, para ser filho de Deus, mas a grande questão é, com que finalidade? Por que a gente ensina as pessoas a se converter? É para fazer um acerto com Deus? Não. É mais do que isso. Por que a gente discipula as pessoas? Por uma razão muito especial, meus irmãos. Nós não evangelizamos e ganhamos as almas para Cristo para este tempo. Nós ensinamos, eu vou resumir, porque a gente tem algumas coisas a tratar hoje. Nós ensinamos as pessoas para nascer de novo, como Cristo está falando aqui, porque o ser humano precisa voltar ao estado original. Essa é a questão. A grande verdade é que muitos de nós pastores evangelizamos e não falamos por quê. Não é para o cara sair do pecado. Ok, é uma consequência. Não é para o camarada abandonar as trevas e não ser condenado ao inferno. É uma consequência. Não, a gente evangeliza que é para o camarada ir para o céu. É uma consequência. Mas qual é a finalidade disso? O que está por detrás dessa necessidade de nascer de novo? A origem. Qual é a origem dessa teologia de nascer de novo? Por que a gente é doido para ganhar as pessoas para Cristo, para crescer a igreja? A nossa? Olha o que o Cristo fala. Ele diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Por quê? Porque existe um plano que é o homem, ou vou botar aqui um termo que a gente tem usado com muita frequência para unidade, trindade. O homem foi feito à imagem e semelhança da trindade. Aí você vai ver isso em Gênesis 1:26. O homem foi feito à imagem e semelhança da trindade. Quando o homem peca, esta relação
com o homem ou com a humanidade, ela é quebrada. Existe uma fratura. E, na queda, a humanidade se afasta de Deus. Ela passa a ser uma humanidade morta. Ser vivente. Hã? Ser vivente. Né? Ela passa a ser uma alma, ela passa a ser uma humanidade morta. Ela só pode reviver se ela ouvir o Evangelho, João 5, 24 a 29. Todos os mortos que ouvirem a voz do Filho de Deus viverão. Ou seja, quem ouve o Evangelho, ele passa a viver, ele ressuscita e torna o nascer de novo. Ou, como disse o próprio Cristo, nascer do Espírito. Porque na volta de Cristo haverá uma restauração total de tudo o que se perdeu. Ou seja, só através do nascer de novo que a gente pode entrar nesse processo. Então, é pensar pequenininho, é pensar de uma maneira medíocre, imaginar que a gente evangeliza as pessoas para ir para o céu. Não. Nós pregamos o Evangelho de Jesus Cristo para que as pessoas se convertam, se tornem filhos de Deus, para que na volta de Cristo ele participe da restauração, do qual a Bíblia diz: eu serei o seu povo, eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Ou seja, a Trindade resgata o princípio da humanidade. Qual é o princípio da humanidade? O princípio da humanidade é o princípio da coletividade. Por quê? Porque Deus é uma coletividade. É uma comunhão. Deus é uma família. Deus é uma comunhão. Deus é uma comunidade. Deus é uma coletividade. Quando o homem perdeu, uma das coisas que ele perdeu o senso de coletividade, de comunhão. Em Cristo, quando Cristo voltar, as coisas serão restauradas. E o que vai ser restaurado é o senso de humanidade, porque a humanidade foi feita à imagem e semelhança de Deus. Então, será restaurada essa imagem e semelhança de Deus. Quando hoje nós nos convertemos a Cristo, nós passamos a ser uma nova criatura, não para esse mundo, porque esse mundo a gente ainda peca, não é? Mas para viver naquele que o Senhor, quando voltar, vai construir para nós. E aí Pedro vai dizer: onde habitará justiça. Para isso que a gente fala nascer, não? E a gente só pode entender esse conceito de nascer de novo se de fato a gente entender que nós precisamos voltar a viver com a Trindade de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Fique à vontade. Existe uma frase muito interessante que diz assim sobre a escola dominical. Escola dominical é uma escola que ensina para a eternidade. Boa, não é? Muito boa essa frase. Tem outra também. Fala. Pentecostal não falta a escola dominical. Essa é boa, hein? Escola bíblica. Escola bíblica dominical
é uma escola que se ensina para a eternidade. Então, usando esta frase, eu digo assim para os irmãos: ganhar almas para Cristo não é ganhar almas para Cristo hoje, é para ganhar a redenção naquele dia quando Cristo voltar. Restabelecer de verdade a vida. Exatamente, restabelecer toda a essência. Aí o Nicodemos está pensando uma coisa, né? Aí Jesus fala uma coisa, meu Deus. Vamos orar, meus irmãos. Pedir a bênção de Deus sobre nós. Nilton, ora Deus para nós, por favor. Pai, muito obrigado por esse momento, por estarmos na tua presença, junto com os nossos amigos, familiares, irmãos, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, que nós possamos aprender mais de Ti, conhecer mais de Ti, ó Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, fomos terminar aquilo que começamos na última aula, que foi sobre a cognição e os processos cognitivos. Eu quero terminar esse grupo de slides para a gente poder entrar no novo assunto que hoje está cabeludo. Ok? Falando sobre veja, eu vou repetir aqui o que falamos na última aula. O que nós estamos tratando aqui é do ponto de vista secular da área da neurociência. Seja bem-vindo, profeta de terra boa. O que nós estamos tratando aqui, dizem que os alunos que sentam no último lugar, no cantinho, é porque vai ficar fazendo bagunça. Cara ele tem, né? Cara e jeitinho ele tem. Escolinha pro senhor Raimundo. Então, o que esta sessão que eu estou passando para os irmãos é do ponto de vista secular dos neurocientistas. Então, a fala que a gente está dizendo aqui não é uma fala teológica, bíblica. Eu coloquei a Bíblia para ficar interessante, mas é uma fala estritamente da parte dos neurocientistas. Então, quando a gente fala das religiões, eu não estou falando da religião no seu sentido original nosso, que a gente entende que a religião ela é uma tristeza dentro da teologia. A religião ela afasta as pessoas de Deus. Aqui o exemplo de Nicodemos é isso. Mas é a religião do ponto de vista do mundo secular. O que na verdade eles chamam de religião, nós chamamos de vida com Deus. No mundo teológico, bíblico e eclesiástico, religião é uma desgraça. Do ponto de vista secular, religião é tudo aquilo que fala de espiritualidade. Então, quando a gente lê aqui esses slides sobre religião, é a religião do ponto de vista do mundo secular dos neurocientistas, ok? Porque, claro, eles não entendem a linguagem teológica, eclesiástica, bíblica, cristã sobre religião, o que é religião. Espiritual, não sabe. Então eu vou seguir, eu quero ser fiel ao que eles escreveram para que eu não deturpe o que é original. Ok? E os créditos, na verdade, não são meus, é desse grupo de neurocientistas norte-americanos. Mas vamos lá. As religiões, nascimento e fomento. O que eles dizem? A religião pode preencher a necessidade humana de encontrar significado. Estão percebendo que é uma linguagem extremamente secular, mas que a gente interpreta de outra forma. A religião pode preencher a necessidade humana de encontrar significado, poupando-nos da angústia existencial e, ao mesmo tempo, apoiando a organização social, dizem os pesquisadores. A religião sobreviveu e prosperou por mais de 100 mil anos. Veja, os antropólogos, eles dizem que houve um período na Terra chamado Pleistoceno. O período do Pleistoceno durou aproximadamente 2 milhões de anos. Não sou eu que estou dizendo, nem a Bíblia, nem a teologia. São os estudiosos, os antropólogos, os que trabalham com os geólogos, etc. E
10.000 anos atrás. Ora, vamos pegar, Caio, essa tese dos antropólogos, dos paleontólogos, vamos pegar essa tese deles e vamos colocar uma roupagem bíblica. A história da civilização humana aproximadamente tem de 8 a 9.000 anos de história. E cabe exatamente no período em que nossos pais foram expulsos do jardim. Não estou afirmando nada. Eu estou querendo dar uma roupagem teológica, ok? Vamos dizer que os nossos pais viveram neste período. Pleistoceno. Não sei se foram 2 milhões de anos. Vamos inventar nisso aí que foram 2 milhões de anos. Se os nossos pais, Adão e Eva, viveram no período do Pleistoceno, isso significa que a espiritualidade já existia muito forte. Pegando a fala dos neurocientistas, a gente vai encontrar isso aqui. A religião pode preencher a necessidade humana de encontrar significado. Então, o que os neurocientistas dizem? Eles dizem o seguinte: a religião, mas do nosso ponto de vista, eles estão falando de vida com Deus. A religião, ela preenche a necessidade humana de encontrar significado. Como consequência disso, poupando-nos da angústia existencial e apoiando a... Qual é o benefício da organização social? O que a organização social evita? O caos, O caos. anarquia. A organização social evita o caos, a anarquia, a bagunça, a desordem. Olha o que os neurocientistas estão afirmando. Eles estão afirmando que existe uma coisa na humanidade que é benéfica. O que? Eles vão dizer religião. E nós vamos entender como vida com a Trindade. Tem muitos teólogos, né? Até depois do iluminismo e tal, ainda reafirmavam o valor da religião. Né? Por exemplo, Rousseau, né? Um filósofo francês, um dos pais do Estado moderno, né? Da teoria política moderna, que vigora até hoje. Ele dizia que a religião cumpre um papel extraordinário, desde que não descambe no fanatismo. Voltaire, que talvez foi um dos maiores inimigos que a Bíblia teve, Que era inimigo de Rousseau. que era inimigo de Rousseau, ele dizia o seguinte: quando os filósofos subiam a montanha do conhecimento, quando ele chegou lá em cima, encontrou os teólogos que já estavam lá há muito tempo. Interessante isso aí. Ou seja... Até então se vivia coletividade. Tinha ainda o senso de coletividade. Depois aqui. Então, mas é isso aqui, ó. Por que os neurocientistas dizem que a religião, ela poupa o homem da angústia existencial e promove a organização social? Porque organização social significa coletividade, comunidade. E coletividade, comunidade nos remete à Trindade. Por que Deus não é uma bagunça? Porque Ele é uma comunidade. Tudo que trabalha em comunidade trabalha com progresso. Então eles estão afirmando isso. E a religião, de acordo com a fala deles, sobreviveu e prosperou por mais de 100 mil anos. Ou seja, ela é a religião, dentro da tese dos neurocientistas, ela é uma atividade perpétua. Ou seja, se não houver religião, o que vai sobrar para a sociedade? Caos. Então, a religião organiza a vida das pessoas. E a gente vai entender que não é a religião que organiza a vida das pessoas. A gente vai entender que é a vida em comunidade com a Trindade que ajuda a gente a organizar a nossa vida.
Ok, meus irmãos? Principalmente nas questões éticas e morais. Principalmente nas questões éticas, morais e Influencia espirituais. diretamente, né? Perfeitamente. Cuja base é os usos e costumes. Né? O princípio da ética e da moral. Alguém lê esse slide, por favor? É difícil obter dados precisos sobre o número de crentes de hoje, mas algumas pesquisas sugerem que até 84% da população do mundo são membros de grupos religiosos ou dizem que a religião é importante em suas vidas. Ok. 84% da população. É o dado que os cientistas apresentam. 84%, ou seja, 16% está dividido entre ateus e agnósticos. Ou seja, se os ateus de todo mundo e os agnósticos de todo mundo fizerem uma conferência sobre Deus não existe, vai sobrar lugar para eles se reunir. Mas se a gente for fazer um encontro de todos aqueles que creem que existe alguma divindade, não precisa ser necessariamente mais, o ser que crê em alguma coisa, aí vai ficar apertado. Porque 84% da população mundial, nós estamos falando de quantas bilhões de pessoas? Percebe? Ou seja, 84% da população mundial tem o princípio do que é em si, mesmo que eles não saibam discernir isso. Da Trindade. É um fenômeno humano. É um fenômeno humano do qual faz tanta parte do ser humano que se ele rejeita isso, ele perde a humanidade. Percebe? Sim. Ele perde a humanidade. Automaticamente. Então aí, falando da questão que o Giovanni levanta sobre o princípio da moral e da ética, essa foi uma das razões pelas quais C.S. Lewis converteu a Cristo, que era um ateu convicto, um ateu regado pelo racionalismo, não pela racionalidade. O C.S. Lewis vai dizer, eu converti a Cristo porque eu perguntei, estiveram comentando sobre o princípio da moral e disse, mas se eu não sou uma pessoa, um ser criado por Deus, quem me ensinou a moral? David Hume também fala sobre isso, sobre o sentimento universal, moral que existe em todos os homens. E ele era ateu. Então, Por não acreditava em Deus, mas ele percebia, como filósofo, como observador, que como cientista, no mundo todo existe moralidade dentro do ser humano. alguma coisa impele ele. Agora, pegando David Hume, o Rousseau, Voltaire e todos os filósofos iluministas, todos os que se declaravam ateus, a gente só chega a uma única conclusão, não tem outra. Ateísmo é uma preferência, não é uma certeza. Sim. O cara prefere não acreditar do que acreditar. É diferente, cara. Percebe, meus irmãos? Mesmo porque Deus não veio com uma forma, vamos dizer assim, que satisfaz os anseios, né? Ele vem com obrigações, né? Então veja, se você... Um ateu sincero, ele sempre vai ser um agnóstico. Mas assim, mesmo o agnóstico e o ateu, eles estão na mesma categoria. Eles preferem não dar o braço a torcer por uma série de razões. E o agnóstico é um ateu prático, né? É um ateu prático. Ele não sabe... Na prática ele é ateu. Na prática ele é ateu. E ele se engana Ele dizendo que só- talvez exista um Deus. O agnosticismo dele só está presente no abstrato, mas na prática... Mas na prática ele é ateu. Percebe? Então, o que os neurocientistas estão dizendo? E aí, o próximo slide que a gente vai ver daqui a pouco, a gente vai ver que, de fato, o ateísmo é uma decisão de não querer crer do que realmente o cara não acreditar. Ele simplesmente
gente prefere não acreditar. Por quê? Vamos lá. Esse aí, Thomas Plant, é psicólogo e professor e diretor do Instituto de Espiritualidade e Saúde da Universidade de Santa Clara, nos Estados Unidos. Alguém leia a frase dele? Tivemos essa longa história de acreditar que as coisas do espírito estão em um campo e que a ciência e a tecnologia estão em outro campo. Esse trabalho reitera que somos pessoas inteiras, o biológico, psicológico, social, cultural e espiritual estão todos conectados. Ou seja, meus irmãos, o que glória que chuva abençoada. O que o Thomas Plant ele está dizendo? Ele está dizendo que não existe fé ou crença em Deus numa parte e uma ciência na outra. Ele diz que todos estão unidos. Agora olha que interessante isso aqui. Alguém leia para nós, por favor. No estudo com 40 pessoas, publicado na revista, Procedimentos da Academia Nacional de Ciências. que descobriram que quando ouviam frases como a vontade de Deus guia meus atos e Deus protege vida, áreas do cérebro envolvidas na teoria da mente se iluminaram. Isso aqui é interessante. Dentro da pesquisa científica dos caras, eles disseram, estudo com 40 pessoas, então não são 3 ou 4 ou 10, são 40. Descobriram que quando ouviam frases como a vontade de Deus guia meus atos e Deus protege vida, áreas do cérebro se iluminaram. Respondendo à origem. Respondendo à origem. Olha que coisa interessante. Aí como eu falei, Giovanni, os caras que são ateus, eles estão entrando em anarquia intelectual. Confusão, né? Eles estão entrando em confusão intelectual. Por que eles vivem em luta? Porque dentro deles sabem que há um Criador, mas há uma disposição em não aceitar o Criador. E a ideia de prestação de contas, né? Não, Ao claro. findar da vida. Claro, claro. É por isso que o Salmo 14 vai dizer que o necio diz no coração, não a Deus e corrompe-se e praticam abominações. Então, o que eu quero? Eu quero viver uma vida frouxa, sem que eu tenha ter peso na consciência, porque se eu acredito que tem Deus, com certeza vai ter um tribunal. E como eu não quero viver de acordo com isso, eu vou dizer que Deus não existe, daí eu não tenho peso na consciência e muito menos medo do juízo vindouro. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele coloca na mente humana algo que ilumina. Literalmente, isso aqui é uma questão científica. Literalmente se ilumina a parte do cérebro. Que os autores bíblicos vão chamar de consciência, vão chamar de mente, sem ter uma comprovação científica. Eles tinham uma comprovação pelo Espírito Santo. Porque foi Deus que colocou a mente, né? Ok? Olha isso aqui, meus irmãos. Que coisa fascinante. Lê para nós ali alguém de vocês, por favor. Córtex pré-frontal medial está fortemente associado com a nossa capacidade e tendência para entender os pensamentos e sentimentos dos outros. Muitos estudos têm mostrado que essa região do cérebro está especialmente ativa entre os crentes religiosos, especialmente quando estão rezando. Isso corrobora a visão de que a fé religiosa é uma forma de interação social. Olha que coisa interessante. Ou seja, essa parte do cérebro, de acordo com a pesquisa que eles realizaram, o córtex pré-frontal, ele atua em relações interpessoais. Ou, em outras palavras, agora é minha tese, usando a tese dos caras, a gente pode entender que o amor começa aqui. Tem que ter o terceiro olho. O amor começa
E como ele disse aqui, quando estão rezando, né? No nosso caso, orando ou falando com Deus. Isso corrobora a visão de que a fé religiosa é uma forma de interação social. Ou seja, a Trindade deixou pontos físicos em nós de que nós não podemos viver e nem continuar vivendo sem que a gente se relacione uns com os outros, assim como é a Trindade. Então a Trindade nos criou a sua imagem e semelhança e colocou um pedacinho aqui na nossa testa. Então, a gente não ama com o coração, a gente ama pela testa. Claro, é uma linguagem romântica, né? Mas da testa vai para o coração. Mas ele começa aqui. Que coisa fascinante. Graças a Deus por esses camaradas que foram fazer essa pesquisa de muitos anos de pesquisa. Mas, então, aquilo que Deus nos fez e nos criou com pontos para que no futuro o homem descobrisse. Agora, olha essa outra parte aqui. Alguém lê para nós, por favor? Já o lobo parietal, de acordo com os estudos, pode estar envolvido em experiências religiosas, especialmente aquelas caracterizadas com a dissolução do ego. Olha que coisa fascinante. Na frente eu amo, atrás eu me nego. Lá em cima. Em cima, isso, aqui em cima. Na frente eu amo e a parte de cima no cocuruto. Nem do lado assim, né? Eu nego a mim mesmo. Olha que interessante. Essas pesquisas, elas cada vez mais comprovam cientificamente uma construção de Deus em nós. Isso não é possível ter vindo de uma evolução randômica, aleatória, evolutiva. Não é possível. Só pode uma mente ter construído o ser humano tal qual nós assim o somos. E mais. Se nós somos assim, construído por Deus, com todos esses detalhes físicos, químicos em nosso corpo, só nos leva a um questionamento. Por isso eu preciso nascer de novo. Porque tudo isso só tem sentido se eu realmente conviver com a Trindade. A Trindade me criou. E a Trindade pôs na minha mente, na parte frontal e na parte superior traseira, no cocuruto, sinais da Trindade, sem a qual a Trindade em nós, essas partes vão ficar pulsando. Tem um cara chamado Simon, ele é um palestrante que ele fala que na área de marketing pessoal e comunicação. E essa área do cérebro que você falou, a parte frontal e a parte de cima, forma o cérebro límbico. Ele é responsável pelos nossos sentimentos, pelas nossas tomadas de decisões. E então o porquê de tudo que a gente escolhe ou vive está ali. Só que ele não tem habilidade para fala. Não é a área de onde o cérebro processa a linguagem. O que estava na minha mente sobre isso é que, assim, tem coisas que a gente entende da nossa experiência com Deus que impacta de uma maneira que a gente não precisa talvez falar, ou que é algo que fala e não resolve. Então, como que a gente lida com essa questão de, por exemplo, ter partes na nossa mente, foi criada por Deus, que talvez é para viver aquela experiência e aquela transformação, e ao mesmo tempo, do ponto de vista assim, biológico, a gente tem talvez um pouco dessa dificuldade. Veja, Romanos capítulo 1, ele vai dizer exatamente um pouco do que você está falando, cara.
Olha o que diz Romanos, vamos ver lá, Romanos 1. Romanos capítulo 1. Versículo 21. Paulo falando do homem ímpio. Porquanto tendo conhecimento de Deus, conhecimento do grego gnosco, que é um conhecimento sensorial. Olha, conhecimento gnosco, um conhecimento sensorial. Não o glorificaram como Deus. Então, não glorificaram como Deus porque não quiseram. Racional. Racional. É uma decisão racional. Eu posso não querer. Vamos lá. Nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. A capacidade... O coração aqui, daí exatamente, é essa a ideia. A capacidade de ver e crer é uma capacidade cognitiva. Uma pessoa, ela só não pode aprender uma coisa por duas maneiras. Ela tem problemas cognitivos, ou ela tem uma decisão pessoal. Você fez referência à linguagem humana, né? Aquela máxima dos paralinguísticos que dizem que a linguagem humana é possível apenas por meio do aprendizado, tem alguém que ensina. Mas se a criança tem problema cognitivo, por exemplo, problema auditivo, ele não vai falar. Porque ele não vai ter poder. Depois vai ter uma série de processos para a pessoa, mas assim, a princípio, de maneira natural, não. Mas o cara pode negar o lobo parietal, ele pode negar o ensinamento, ou ele pode não aceitar, que os neurocientistas vão chamar de imunização cognitiva. Quando alguém não quer aceitar... É mais do que não quer aceitar. O que é um imunizante? É rejeitar. O que é um imunizante? Falamos muito disso nos últimos 2 anos no Brasil. Aliás, no mundo, né? O que é um imunizante? Imunizante é uma vacina. É uma vacina que uma pessoa toma para proteger de doenças. Elementos estranhos. Né? Ok? Exatamente. Então, o camarada é vacinado, cria anticorpos, então a doença determinada que a vacina imuniza não chega nele. Os neurocientistas vão dizer que existem pessoas que praticam a imunização cognitiva, ou seja, ela se autovacina contra uma verdade. Pode mostrar foto, pode mostrar vídeo, pode mostrar qualquer coisa. Ele vai dizer assim, não, mas isso não é desse jeito aí não. Ok? É igual aquela piada sobre o curso de Direito. Então, o aluno que vai assistir a primeira aula do curso de Direito, o professor já velho, experiente, ele vai dizer assim, eu vou resumir em uma situação todos os anos que vocês vão estudar aqui sobre o que faz um advogado. O advogado está dormindo, 3 horas da manhã, toca o telefone na casa dele, ele atende, e um sujeito desesperado diz lá do outro lado, doutor, eu estou preso, eu estou na cadeia. E o advogado fala, por que você está na cadeia? Aí a pessoa diz, porque eu matei uma pessoa.
Aí o advogado diz, não, estão dizendo que você matou. Por isso que diz que o advogado não vai para o céu. Entendeu, Evan? Estão dizendo que você matou. Então, a imunização cognitiva funciona como? Eu pego essa parte aqui e anulo. É aqui essa imunização cognitiva que os ateus usam, os agnósticos usam. Isso automaticamente vai para outra. Hã? Anula ali e automaticamente vai para. Anula, fechou isso aí, meu amigo, fechou um monte de portinhas. Fechou a portinha do amor, fechou a portinha da misericórdia, fechou a portinha das sensações, fechou a portinha da alegria. Você não vê um ateu feliz. É a versão acadêmica da Terra plana. Exatamente. Então, ele fechou essa portinha aqui, e fechou essa portinha aqui, acabou o ser humano. Por isso que a conversão a Cristo, eu gosto de usar essa frase, a conversão a Cristo é um retorno à humanidade. Psicopata já está tudo fechado. Só que está fechado por uma questão doentia, mas está fechado. Houve um acidente, né? O sociopata, o psicopata, é o cara que fechou todas essas portas. Geralmente sofreram agressões, né? Transtorno. Que chegaram a afetar o cérebro. Exatamente, transtornos, Físicos. algum desequilíbrio químico, alguma coisa. É. Então, quer dizer, o cara, o sujeito, a mulher, o homem, que não tem as relações humanas como esses que vocês estão citando, eles de fato fecharam essas duas portinhas. Ou seja, eles deixaram de ser seres humanos para ser qualquer outra coisa. Mas não seres humanos. Então, quando o sujeito converte a Cristo, nasce de novo, todas essas portas são abertas de novo. E aí, o senso de humanidade se resgata onde? Na Trindade. Está vendo que tudo vai para a Trindade? Não tem como. Então, Caio, a imunização cognitiva é uma autovacina que as pessoas têm, né? Por exemplo, eu não quero entrar muito no detalhe, mas é só para a gente pensar. As pessoas que defendem o comunismo e o socialismo, você fala bem assim, o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas. O que os comunistas dizem? Não é verdade. Mas tem 100 milhões de pessoas que morreram. Não foi o comunismo que matou, foram eles que foram rebeldes. Percebe? Isso é imunização cognitiva. Contra a automática revolução do advogado. Exatamente, pode ir. Contra a revolução do proletariado. Foi contra a revolução. Então, percebe? Então, eles não foram assassinados, eles morreram. Isso é imunização cognitiva. Eu mato porque você não quer aceitar isso aqui. Mas os comunistas não aceitam isso. Percebe? Isso é imunização cognitiva. Ou então eles fazem o jogo inverso. Veja, mas o capitalismo também matou milhões de pessoas nas carvoarias lá da Inglaterra. Mas não admite e tal. Veja, é a mesma história da mãe que tem um filho bandido. Mesmo. É a imunização cognitiva. Não, meu filhinho, ele não faz isso. Mas tem aqui, ele matou, ele é um assaltante, ele é um assassino, ele é um latrocínio. Muitas falam assim, eu não posso aceitar o que o meu filho... Por que ela está fazendo? Negação. Imunização cognitiva. Ela está se vacinando contra a verdade porque ela não quer aceitar que o filho fez o mal. No fundo ela sabe, mas ela se vacina contra isso. Eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar isso. Muitos dizem, eu não acredito. Claro que não acredita. Por quê? Porque ela se auto-vacinou contra isso. Ok? Beleza? Respondido a pergunta? Legal esse conceito, nunca tinha ouvido falar. Não, o CETEL é Esse menino, quando crescer, ninguém Pode-se dizer que o depressivo, então, ele se fecha nessa situação, então? O depressivo, as áreas da mente dele ficam afetadas. Não que ele feche, mas que fica como se fosse uma nuvem assim, que impede ele ter a volta à vida. Querer coletividade em si. Isso.
aqui fica armazenando coisas negativas, pensamentos destruidores e tal. Por isso que Paulo vai dizer em Filipenses 4:8. O que diz Filipenses 4:8? Quem quer ler? O mais espiritual, por favor, leia para nós. É o Zé. Esse vozeirão de radialista. Pastor José, leia Filipenses 4:8. Bem alto, quero ver, para ficar gravado. Ó, tá em aula, hein? Tá em aula já? Já tá quase na hora do café, hein? Isso é importante, tá, gente? Todo mundo que lê ou falar um versículo, fala bem alto para ficar registrado na gravação, tá? Pastor José. Filipenses 4:8. Vamos lá. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que Paulo está falando? Ele é o primeiro neurocientista da era cristã. Pensa coisa boa. Pense em coisa que edifica. Agora, se ficar pensando em Corinthians, aí nega. Ficar pensando em Corinthians e Flamengo, lascou. Aí você está se escravizando na mente. Tá desviado. Hã? Tá desviado. Positivo. Tem que pensar positivo. Só que esse pensamento positivo que Paulo diz é um pensamento positivo de Deus, não é um pensamento positivo do ego. Porque para o cristão, o ego não existe mais. Fica pensando assim, um dia eu chego lá que nem eles, né? É ruim. Vamos ali. Michael McLuhan, PhD da Universidade de Miami. Alguém pode ler o que ele disse? Ter crenças espirituais também pode levar a desfrutar de uma vida mais longa e saudável. Um grande número de pesquisas descobriu que as pessoas religiosas vivem mais, são menos propensas à depressão, são menos propensas a buscar abuso de álcool e drogas. Olha que coisa interessante que esse psicólogo ele disse. Ele é PhD da Universidade de Miami. Ele não é cristão, mas ele disse que ter crenças espirituais faz a pessoa fazer o quê? Desfrutar de uma vida Mais longa e saudável. Claro, porque a saúde começa Na mente. na mente. Você tem uma mente saudável? Filipenses 4:8. Se a gente tiver uma mente saudável, vamos pegar a ideia aqui do Marcos, né? Processo de depressão, de traumas, processos outros que começam na mente, que aprisiona a mente, ela impede que a gente tenha uma vida saudável e longa. Entendeu? Então veja, ele vai dizer que um grande número de pesquisas descobriu que pessoas religiosas, a gente entende que a linguagem dele, não é? Ou pessoas que vivem na espiritualidade, pessoas que têm uma vida com Deus, uma relação com a Trindade, pessoas que vivem mais, são menos propensas à depressão, não significa que não terá, mas são menos propensas à depressão, são menos propensas a abusar de álcool e droga. Por quê? Porque a pessoa se encontra no estado de satisfação. Não precisa de algo que vem. Não preciso. E é um cuidado que a gente tem que ter também como pastores, né? Geralmente a gente é muito dogmático, chega assim e paga, taxa, né? Depressão, a causa é essa daqui, como se fosse uma causa só, né? Exatamente. E é um cuidado que a gente tem que ter, sabedoria, principalmente quando estiver falando em ambientes universitários, escolas, diante de professores e tal. Por exemplo, a depressão ela é multifatorial. O pastor Cote ele tem um livro só sobre esse assunto, maravilhoso. Ele relata ali pelo menos 7 fatores como causas da depressão na vida de uma pessoa. Sabe, então é um cuidado que tem que ter, né? A gente não pode ser taxativo e achar, não, a depressão é porque o cara é preguiçoso, porque ele é passivo, porque é isso, que é aquilo. E às vezes, infelizmente, a gente sabe a realidade, tem muitos pastores que falam muitas abobrinhas e acabam queimando todo um segmento por falar besteiras absurdas. Né? E não estudar causas, situações, sair falando de coisas que não estudou, não entende, nem sabe, não domina, exatamente. Nós temos que ter a humildade. A gente tem que ter a humildade de quando é uma área que a gente não domina,
a gente não entrar nela. Ou então, colocar Comentar alguma somente, coisa que você comentar leu. aquilo que você já leu, soube, Isso. e principalmente ter humildade e falar, "Ó, irmão, mas essa área eu não domino, é melhor você falar com um especialista tal. É melhor ter essa humildade que sair falando asneira e Então, besteira. essa questão Sobre a depressão, demônio, né? É. Ah, é demônio. É demônio, meu Deus. Mesma coisa o homossexualismo, por exemplo. É outra questão. Que tem pastores que falam asneiras absurdas. Acho que tudo é demônio, não é? E não é. Veja, duas questões que eu quero pegar no. Primeira questão, quando alguém fala assim para mim, vamos orar por fulano e fulano está com depressão. Ok, a gente tem que orar mesmo. Mas a primeira coisa que eu pergunto, ela fez um exame, um hemograma, para saber se falta vitamina B12 no organismo? Primeira coisa que eu falo. Porque a falta de vitamina B12 causa depressão. De repente a depressão da pessoa se cura comendo um bife de fígado, comendo um omelete, um ovo cozido. Aí o remédio do cara pode ser isso. Suco de couve. Por exemplo, isso que o professor está falando, né? A maioria dos pastores não toma, por exemplo, polivitamínico. Isso. É super importante, principalmente nós pastores que trabalhamos com questões emocionais, mentais, o dia todo atendendo as pessoas, só pepino, problema, vocês sabem. Pastor tem que tomar polivitamínico. Por quê? O polivitamínico te dá todas as vitaminas, minerais, todas as substâncias químicas que o teu organismo precisa absorver para ter uma mente sã, como está sendo falado, e teu bem-estar, teus exames, tudo vai melhorar, porque a alimentação comum não dá as vitaminas e minerais necessários para o bem-estar físico e biológico da pessoa. A maioria dos pastores não tomam isso. A maioria dos pastores não faz atividade física, por exemplo. E aí tem a saúde precária. E como ele lida com o emocional abalado dos outros, muitos de nós pastores, por uma questão de amor e afetividade e um pouco de falta de sabedoria, se envolve emocionalmente com a pessoa e absorve aquele negativismo todo da pessoa. Sim. Aí eu não tenho as minhas reservas de saúde em dia, imunidade baixa, eu estou com depressão. Arrebenta. Entendeu? Segura as dores do outro. Outra coisa, eu fui convidado para pregar sobre depressão. Imagina a situação. Pastor, você pode pregar? Eu posso. Eu falei, ótimo, né? Você vai, o que você quer? Não, fale sobre depressão. Eu falei, meu Deus. Ok, eu peguei um Salmo 142 e disse na introdução da minha mensagem, não sou psicólogo, não sou profissional da área da saúde mental, eu sou um teólogo e eu vou dizer na escritura o que pode ajudar casos de depressão do ponto de vista da teologia, não daquilo que eu sou. Exatamente. Foi uma vez. Você limitou, né? Claro, ninguém pode me comparar com o que eu falei alguma vez. Olha só esse texto que todo mundo conhece, mas não interpreta direito. Não quer falar asneira, pastor, exemplo Centela. Alguém leu o Provérbios? A importância disso que nós estamos fazendo aqui. Exatamente. A reciclar. Mas, infelizmente, a maioria dos pastores não tem a humildade de reconhecer que precisam continuamente reaprender e aprender. É o que a Jane estava falando comigo semana passada. Que pena que os pastores não se interessam. Para isso aqui, ó. Isso aqui é um arrazoado, gente. E a gente tira a cada 15 dias para ele ser arrazoado aqui. Entendeu? Olha lá o Provérbios 4, 23. O que diz lá? Sobre Papai Smurf que vai falar. do ego aqui, ó. No caso do ego. O do ego. Você está ouvindo. Esse. Exatamente. Acostumados a falar. Exato. O Nilton falou uma coisa importante. Atenção aqui, vocês que são pastores e líderes. No dia que você for um pastor só de perguntas e nunca, se você for um pastor só de respostas e nunca de perguntas, tem um erro com você. Sem dúvida. Se você for um pastor só de respostas e nunca de perguntas, você está no mesmo nível de Cristo. sério. Tem um pastor meu, um amigo nosso, ele é um psicanalista,
Falei com ele, convidei para vir no CETEL, que tinha uns pastores da denominação dele que vinham. Filho, tá aí. Ele disse assim, Eu ó. sei quem que é. Ele só disse assim, ó. Não, eles não estão fazendo curso, eles estão lá só para ocupar o tempo deles. Quem falou? Quem? Corta. Olha, corta aí, ó. Giovanni, corta. Quem? Não trabalho com nomes, nós... Já até sei Alguém quem lê é. para nós o Provérbios 4, 23? Fernando? Já até sei quem é. Imagina. Só dele falar, já sei. Eu também. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Coração para o judeu é o conhecimento, é a mente, é a maneira como a gente processa Elohim. Deus mal. Não, Elohim não é Deus mal. Assim falou que é. Não, falei El, não Elohim. El. Pregando errado já. Vai ter que pedir perdão já. Já está desviando. El é Deus mal. Elohim. Elohim, não. Veja, o que acontece? Salomão foi... Agora é importante falar, né, Irã? Deus mal dentro do conceito, Não, do conceito pagão. pagão da época em que foi Entre criado os esse sumérios, termo. o El, esse Deus mau. Por que o paganismo dizia que Deus era mau? Porque o Deus dos pagãos, aí você pode escolher qual. Pode entre os acadianos, os sumérios, os babilônicos, os hititas, os cananeus. Porque os deuses pagãos não existiam para beneficiar ou para ouvir as lamúrias dos seus adoradores. Eles existiam para serem adorados. E era bom agradar a eles, porque se eles não se sentissem agradados, eles feririam a terra. Por isso que eles eram chamados de Deus El ou Deus mau. Ok? Entenda isso aí. É horrível. Não, então, Salomão, que foi o neurocientista do Antigo Testamento, ele disse que se a pessoa proteger a mente, os processos mentais, o raciocínio, ele vai ter, porque da mente procede as fontes da vida. Jesus disse, a boca fala que está cheio, o coração, não esse, né? Porque é do coração que procede os maus. A mente do homem é corrompida. E ela só passa a ser uma mente sã quando ele conta a Trindade. A Trindade transforma a mente dele. Então o coração não existe para os judeus. Não. E para você, pastor? Eu vou no que a Bíblia fala, né? É que nós, brasileiros e ocidentais, nós somos de cultura latina. Passional. Então, nós transformamos o coração em fonte de sentimento. Emoções. Mas, na verdade, a fonte de sentimento para o judeu é a bilis. É o ventre, né? É o ventre. Aliás, você sabia que misericórdia no judeu não é o coração, é as entranhas? Porque a palavra misericórdia em hebraico, raham significa ventre. Quando diz lá, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, no hebraico é raham. Raham é ventre. E é onde eles acreditavam que estava o espírito, né? Exato. Então, o ventre, então a gente tem que falar assim, né? Por conta do processo de nascimento. Então, os sentimentos na cultura judaica é ventre, o coração é mente. Então, quando Jesus fala que é do coração, é da mente, porque é aqui que a gente organiza tudo. O que não presta é o que presta. O sentimento E o comportamento É do ventre.
Porque o coração ele só bombeia, né? É um músculo. É porque nós fomos invadidos por romancistas latinos, por músicas, por pintura, por peças teatrais, por tantas coisas. Entendeu? É uma cultura. Mas tá bom, vamos falar do coração. Tá bom, Deus vai entender. Aí enche o coraçãozinho quando vai Não, no mas- casal. Exatamente. Enquanto de casar, tinha que colocar lá o ventre. Mas tem tudo a ver. Enquanto de casais, ao qual dia 10 de junho vai ter na igreja, o nosso palestrante vai ser o Pastor Giovanni? pastor Giovanni, Eita glória! vai estar lá. Mas você está dizendo essa questão, acho que é certo. Né? O sentimento, a pessoa, o Senhor diz bem-aventurados os limpos de coração. Isso. Né? Mas É a mente. Que a mente limpa. É a mente limpa. É o que o Hipócrates, no 5º século antes de Cristo, Hipócrates, o pai da medicina, ele vai dizer que os 4 temperamentos procedem das entranhas, do fígado, da bilis, o colérico, o fleumático, o melancólico, o sanguíneo. Né? Então é daqui. Então essa cultura de sentimento ser de ventre é tanto de uma cultura oriental quanto da ocidental. É que a nossa cultura hoje foi invadida pelo passionismo, sentimentalismo. o Okay? sentimento está pedindo café. Então vamos terminar aqui para. Meu, no encontro de casais, vocês substituem o coração, põe uma tripa. As minhas entranhas. Uma linguiça pendurada. Põe lá o intestino grosso e o delgado, é isso aí que é sentimento. Eu devia falar do enfesado também. Tem que ver a etimologia disso aí, meu. Vamos ler isso aqui? Quem lê para nós? Oswaldo? Eu? Sim, senhor. A religião é uma das grandes formas que as sociedades humanas encontraram como solução para induzir indivíduos não relacionados a ser bons uns com os outros. Ana Ara Norenzana, que psicólogo esse rapaz. Ele diz que a religião é uma das grandes formas que as sociedades encontraram para fazer o quê? Induzir indivíduos. Induzidos o quê? O quê? Coletividade. Coletividade, trindade, comunidade. Olha lá, Gálatas 6,2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Coletividade, uns dos outros. Romanos 12,16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, ou seja, coletividade. Aí o doutor Ara vai dizer que a religião proporciona coletividade. E para terminar, O fim chegou. vamos tomar um cafezinho? Sentimento.